5 de julho de 2023. Mais e mais a cidadania italiana, que tantos buscam por amor às suas origens, torna-se fonte inesgotável de queixas, críticas e reclamações, de lucros e de negócios, e também para o serviço público italiano. Não bastasse a taxa de 300 euros cobrada pelos consulados sobre cada pedido de cidadão adulto, há algum tempo os municípios italianos, isto é, os serviços de cartório dos municípios italianos, passaram também a cobrar taxas para fornecer documentos necessários ao reconhecimento da cidadania italiana. Alguns, entretanto, passaram da razoabilidade, vamos dizer assim, e por conta passaram também a cobrar pelo próprio reconhecimento de um direito. É o caso de Soave, na província vêneta de Verona. Segundo acaba de nos revelar o Daniel Tadoni, conselheiro do Brasil no CGIE, a facada lá é forte. 2.000 euros, isto é, exatos R$ 10.554, pela conversão de hoje do Banco Central do Brasil, para o simples reconhecimento ou verificação ou acertamento, como se diz, de uma cidadania. Tadoni, boa noite. Perderam o juízo ou nós estamos falando de uma elitização, para não dizer outra coisa, do direito de todo ítalo-descendente? Buonasera a tutti, espero que estejam me ouvindo bem. Então, eu acredito que, na verdade, essa delibera, né, da Junta Comunale, da Junta Municipal lá de Soave, seja mais um indício de algo que foi abordado recentemente pela Insieme com relação ao colapso, né, dos municípios italianos no que tange a transcrições e emissão de documentos, etc. É uma reação, né, dos municípios. Então, precisamos começar, né, eu acho que é importante a gente entender a situação em que eles se encontram. E, de fato, é uma situação complicada. Ninguém imagina e ninguém pode supor que, para eles, isso tudo seja apenas algo que eles inventam sem nenhum motivo. Claro que existe uma motivação por trás desse tipo de decisão, né? Mas é importante a gente fazer essa justificativa e entendê-los também, né? Como eu já abordei em outros vídeos aqui com você na Insieme, existem municípios italianos em que tem mais pessoas no aire, ou seja, morando fora da Itália, estando na sua anagrafe dell'italiano all'estero, né, ou seja, no aire, do que na sua APR, né, a anagrafe della popolazione residente. E qual é o problema? O problema é que os recursos, todas as necessidades do município são calculadas pela APR, não pelas duas juntas, né? Então, você tem municípios hoje que tem mais pessoas da aire do que a PR, o que causa uma distorção muito grande. E, por exemplo, no caso dos reconhecimentos feitos nos consulados, os requerentes pagam 300 euros, dos quais, em tese, voltariam para os consulados 90 euros, que ninguém sabe em que são aplicados, ninguém tem a menor ideia, e os outros, os 210 euros restantes, vão para o tesouro, não vão para a viúva, né, como alguns dizem, e ninguém sabe onde vai parar esse dinheiro. A questão é que esse dinheiro não chega aos municípios, e depois, obviamente, tem o fardo de fazerem as transcrições e outros procedimentos administrativos relativos àqueles que moram no exterior, o que não é simples. Então, eu acho que é doveroso, como se diz em italiano, a gente precisa, é necessário fazer essa observação para entender que algumas reações são reações desesperadas dos municípios espera só um pouquinho, que eu já desliguei essa
porcaria aqui, mas não para de... Só um segundo, senão eu não vou conseguir me concentrar aqui. Não sei como é que eu vou fazer isso daqui. O WhatsApp, ele podia ter um desliga, né? Não sei porque não existe um desliga. É um troço, assim, incrível. Vamos ver se vai funcionar, não sei. Porque eu já desliguei aqui no computador o aplicativo, mas ele continua vindo aquelas mensagens brotando do negócio. Mas, enfim, então, eu acho importante fazer essa observação sobre essa situação em que eles se encontram. Dito isso, é natural que os municípios tomem algumas atitudes cuja legalidade é bastante questionável. Então, já existem diversos municípios na Itália que fizeram essas delibere, né, essas deliberações da junta comunal, da junta municipal, estabelecendo pagamentos de direitos, né, de taxas relacionadas à emissão de documentos, relacionadas a uma série de situações em que podemos questionar, entendemos, mas até o momento eu tinha visto tudo com valores razoáveis, né? Podemos questionar a legalidade? Podemos. Mas quando o valor é um valor razoável, você tenta entender a situação do município, né? Em que, ok, você quer 50 euros para emitir um documento? Tudo bem. Nós pagamos 50 euros, né? Eu quero 100 euros, para fazer uma pesquisa nos livros do seu... Eu acho que isso é ilegal, né? Isso não vai contra a lei. Mas são valores que ainda estão dentro do reino do razoável, né? Até municípios que estabeleceram taxas para o reconhecimento de cidadania, o que ainda acho que é mais ilegal ainda, ou seja, porque o município não teria essa autonomia para fazer esse tipo de ato, né? De estabelecer um valor, mas, pelo que eu vi, tem um ou outro também em valores dentro do razoável, ou seja, próximos aos valores que se pagam no consulado, ou um valor que se paga para o reconhecimento de cidadania por patrimônio, 250 euros, 300 euros no caso de descendência. Ok. O curioso do Comune di Soave, né? Isso foi uma delibera que creio que foi aqui do dia 3 de julho, né? Foi do dia... isso. Dia 10. 10 de junho, na né? Tela. Isso. Tô passando o verbal do dia 10 de junho de 2023, né? O que chama a atenção nesse caso, todo mundo sabe que a província de Verona é uma província complicada quando nós estamos falando de emissão de documentos e de cidadania em geral, né? É uma província encardida, para deixar uma palavra simpática. Mas o que chama muito a atenção aqui nessa delibera são os valores, né? Ou seja, aqui o pessoal lá estava inspirado, né? Ou seja, quando eles foram fazer a delibera, inspirado. Eles querem 500 euros para quando você tem todos os dados exatos para fazer a emissão de um certificado, que aqui não dá para entender se são só certificati anagrafici, ou seja, certificados que eles pegam do registro da população, né, dos cartelli anagrafici, ou se também estamos falando de certidões extraídas dos livros de registro civil, que, em tese, não poderiam ter esse tipo de cobrança, né? Até pela própria lei do ordenamento dello Stato civile. Não está claro, mas me parece, pelo lendo a delibera e também depois de uma tabela, né, que eles colocaram aqui, eu estou fazendo assim porque a tabela está na vertical, aqui, ricerche di atti con tutti i dati necessari, date nominativi esatti, ou seja,
pesquisa, que não é bem uma pesquisa, né? Porque se você levar todos os dados, ninguém vai pesquisar nada. Mas, enfim, ou seja, se você diz o seguinte, olha, meu bisavô nasceu em Suave em 10 de julho de 1898, o nome dele era Pinco Palino, filho do Panco Palino e da Pinca Liri Liri. Aí eles vão te cobrar 500 euros para a pesquisa, veja só. Depois tem o valor para pagar por certificado. E, em tese, isso é relacionado à cidadania. Eles aqui abrem a possibilidade, né? Aqui num outro ponto, que se for para um outro fim, diritto fisso per ricerche genealogiche per finalità specifiche diverse dai casi A e B, né? Ou seja, que teoricamente seriam relacionados à cidadania, né? Então, o problema não é o custo da busca. Eles querem, na verdade, impedir as pessoas de pedirem a cidadania. Porque já começa daí. Bom, você vai pedir o certificado do seu bisavô para a cidadania, 500 euros. Se fosse para outro motivo, é 50. Pelo que eu entendi aqui, certo? E, então, 10 vezes o valor. Isso se for exato. Se você quiser fazer uma pesquisa e não souber, olha, eu acho que ele nasceu aí entre 1895 e 1898, o nome da mãe está meio diferente, já é 1.000 euros para fazer a pesquisa. Ou seja, isso vai além de qualquer razoabilidade, completamente sem noção, uma coisa dessa. E depois, não contentes, eles estabeleceram que para você fazer o pedido de cidadania no Comune de Suave, ou seja, supondo que eu decida ir morar lá em Suave e reclamar minha cidadania pela Capa 28, né, pela circular, eles vão me cobrar 2.000 euros, ou seja, o consulado cobra 300, esse Comune de Suave vai cobrar 2.000 euros para o reconhecimento da cidadania. O que, obviamente, é uma ilegalidade. Ninguém pode me convencer que é legal o que esse comune está fazendo. Agora, a taxa da cidadania, foi necessário uma lei? Tem uma lei para isso? Até agora... Uma lei contestada, veja só. Certo. Uma lei contestada, muitos questionaram, mas é aquela questão. Foi aceito, porque se esperava que isso fosse, de alguma forma, resolver o que nada resolveu. Como nós bem sabemos, esse dinheiro, o grosso vai para o tesouro, ninguém sabe o que acontece com ele, e mesmo que os consulados conseguem arrecadar os 90 euros por pedido, absolutamente nenhuma prestação de contas, ninguém sabe nada, e nada mudou. Então, nesse caso aqui, foi, entre aspas, uma deliberação do órgão municipal, mas estabelecendo um valor absolutamente fora, né, de qualquer parâmetro, seja para a emissão de documento, né? Se você pensar num arquivo de Estado na Itália, para você emitir um documento, se ele for para valer alguma coisa, a carta da bola, mais uma fotocópia, vai dar estourando 20 euros, né? Num arquivo de Estado, né? Como é que ele quer cobrar 500 euros? É algo que isso se eu souber tudo exato, se eu tiver que pesquisar 1.000. E depois a questão da cidadania, 2.000 euros, né? Não acredito que o município possa fazer autonomamente. A questão né, que fica, alguém vai tomar alguma providência? Ou seja, alguém vai dizer algo sobre isso? Alguém vai se mexer sobre isso? Então, eu, do ponto de vista do que eu posso fazer pelo TDE, vou verificar o que eu posso fazer, né? Porque também não quero tomar atitudes que possam, de alguma forma, depois serem prejudiciais. Preciso verificar o que é possível fazer. Mas eu acho que, sobretudo, os advogados deveriam tomar uma atitude. Alguém deveria abraçar essa causa e simplesmente questionar os órgãos superiores, o Ministério do Interno,
ou, sei lá, a Procuradoria Pública e dizer, ó, essa delibera, ela é legal? Então, fica aí a pergunta. Tadoni, outra pergunta que deve ficar no ar, eu acho que é o seguinte: isso aí deve ser por cidadão, né? Assim como a taxa de cidadania que é cobrado por pessoa, ali também, se vai ali uma família de 4, 5 pessoas, já imaginou? São 10 mil euros. É, 10 mil euros. Uma bagatela aí de 100 mil reais. Hein? É isso? Ou tô fazendo a conta errada? Né? Sim, é um valor que não chega a 100 mil, mas, enfim, é um valor gigantesco, sem dúvida nenhuma. Será que não tem um descontinho para quem for Poderia haver um desconto por família, né? Mas, enfim, isso, na minha opinião, absolutamente ilegal. Eu entendo a motivação, eu entendo o problema, né? É um problema que nós, como no início já discutimos aqui, o sistema de transcrição é um sistema perverso, um sistema antigo, sem sentido, né? E por que também os municípios fazem isso? Por que só a AVE faz isso? Porque eles sabem que mesmo que a pessoa não reconheça a cidadania lá, que é a grande maioria dos casos, quando ele dá um certificado para aquela pessoa, do bisavô dela, cedo ou tarde, essa pessoa vai aparecer lá para ele transcrever. Então, eles querem desesperadamente impedir que isso aconteça. Né? Por quê? Porque eles sabem que vai ser mais uma família, com um monte de atos para serem transcritos. Isso realmente é trabalhoso. Eu acho que do reconhecimento da cidadania, acho não, eu tenho absoluta certeza. Do reconhecimento da cidadania, o mais trabalhoso é a transcrição, que cai justamente no colo do povo. Pois é, Tadoni, isso parece, não sei qual a sua opinião, o desdobramento daquela campanha iniciada algum tempo atrás por prefeitos que se organizaram, foram ao Ministério do Interior reclamando da questão das transcrições. Né? E obviamente alguém já já achou um remédio aí, né? Que na verdade provavelmente o sentido disso aí é dificultar cada vez mais. Somente quem tem dinheiro, mas o problema é o seguinte, né? Vai levar para aquilo que você sempre falou, a plutocracia, como é? A cidadania plutocrática, né? Não é verdade? Somente quem tem dinheiro, né? Isso é uma tendência, mesmo porque, por exemplo, você veja que não é só a cidadania em si, né? Ou seja, meu primo tem um filho mais velho, tem idade um pouquinho mais velha que a minha filha, fez 8 anos, depois ele tem um filho mais novo. Então, o filho mais novo, ele já entregou no consulado, já fez tudo, faz mais de 3 anos. O meu comum não prescreve. Já aconteceu isso outras vezes. Aí eu vou ter que fazer uma difida. Eu tenho que ir, ou seja, aí a pessoa tem que pagar um advogado italiano para ele fazer uma difida para ver se o município age. Fora que existem casos, e alguns advogados têm me relatado, que tem município que diz, olha, pode mandar difida, pode mandar, eu não tenho tempo, hein? Faça o que você quiser. Eu não vou fazer. Não tenho condições de fazer. Então, tem alguns municípios em que a autoridade lá, o oficial de Estado Civil, né, o oficial de direito civil, já está dizendo que não vai cumprir, não vai fazer, não pode mandar difida, etc. e tal, e se quiser, entre na justiça. Né? Em casos extremos, né? Eu não sei, isso tenho ouvido, tenho me chegado recentemente casos assim, mas não sei se isso vai, de fato, até as últimas consequências. Mas em alguns lugares é complicado, porque às vezes é uma só pessoa, às vezes também é uma pessoa com uma formação bastante limitada, e ela se vê na obrigação de resolver coisas do cemitério, do pequeno município, coisas do dia a dia, e de repente tem uma pilha de documentos gigantesca para ela transcrever, e a transcrição é uma coisa trabalhosa, uma coisa que é letra ali, palavra por palavra, né? Então, é um problema grave. E por isso que muitos municípios não respondem mais. Por quê? Eles sabem que na hora que você dá uma certidão, a pessoa ou faz pelo consulado, ou faz pela justiça, daqui a um tempo ela reaparece lá com um monte de documento para ser transcrito.
E depois que é transcrito, como no caso do meu primo, ou seja, que é uma pessoa que tem cidadania desde criança, aí ele casou, aí o último filho nem foi transcrito ainda. Por quê? Porque o município diz que não consegue dar conta, né? Então, como é que fica? Né? Ou seja, mesmo aqueles que já conseguiram a cidadania estão tendo dificuldades para o exercício básico da cidadania, né? Que é, por exemplo, ter a transcrição do registro de nascimento de um filho, né? E aí entra outra questão, né, que eu falei, inclusive, na reunião com a embaixada, no dia 5 de junho, um mês atrás, eu falei sobre essa questão, que alguns consulados exigem, até para crianças pequenas, a transcrição no município, né? E que seria uma obrigatoriedade, uma coisa obrigatória por lei, que sem essa transcrição não pode escrever no aire, então não pode fazer passaporte. Sobre essa questão juridicamente, é difícil opinar. Eu em si não me oporia a que fosse assim, desde que a transcrição seja feita em tempos razoáveis. E, por exemplo, né, foi o caso que eu disse na reunião com a embaixada. Ou seja, a pessoa tem um filho que nasce em abril. Aí ela programa uma viagem para a Itália, por exemplo, no Natal, com a criança com 6 meses de idade, né? Um pouco mais de 6 meses de idade. Só que o município não transcreveu ainda. Ou seja, então aí a criança, ela pode viajar com passaporte brasileiro. Mas nós vamos sempre estar nessa questão. Ou seja, você vai negar o passaporte para a criança porque o município não cumpre a obrigação de transcrever no tempo correto, porque o consulado quer que só seja feito após a transcrição. Então, é uma coisa um pouco que eu considero bastante delicada, sobretudo porque, e no caso, por exemplo, se essa criança nascesse num país que não é ius soli, e aí? É pólido. Não, entendeu? A pessoa viaja como a criança? Sim. Entendeu? A pessoa nasce num país, sei lá, essa criança italiana nascesse na Índia ou em outro país que não é ius soli, de 2 pais italianos. E aí, como é que faria? Né? Aí, nesse caso, eu acho que fazem, né? Mas aí tá, é lei ou não é lei? E depois, no Brasil, tem consulado que faz e consulado que não faz. Então, vamos ter um mínimo de harmonia com relação a essa questão, né? Então, também é outro problema, né? É bem possível que agora outros municípios se encorajem e passem a cobrar também. E isto, eu colocaria o seguinte, Tadoni, apenas vai reforçar mais a busca pela via judicial, né? Porque já a taxa consular, muita gente já diz, bom, já que eu tenho que pagar, vou pagar advogado. E lá na justiça não se paga essa taxa. De repente, até teve casos aí que o interessado acabou sendo reembolsado pelas custas, né, etc e tal. Então, isso vai reforçar. A teu parecer, como é que seria em cima disso? Com certeza vai haver um acréscimo da busca da via judicial, ou não? O aumento da via judicial ele se dá por vários motivos, né? Primeiro, o motivo de que a questão das filas e das dificuldades nos consulados, de maneira geral. E dificuldade de agendamento, dificuldade na análise da documentação, os consulados implicam com coisas absolutamente sem pé nem cabeça, né? Ou seja, coisas banais. Alguns, como Brasília, por exemplo, não sei como é que está atualmente, mas até pouco tempo faz, com coisas absurdas, assim, coisas inacreditáveis, implicando com coisas absolutamente inacreditáveis. Então, naturalmente, a pessoa pensa, bom, e aí? Algumas pessoas me consultam, eu digo, olha, consulado, se você conseguir um agendamento, etc. e tal, mas lembre-se que se sua documentação tiver alguns probleminhas que não sejam nada graves do ponto de vista de você ver a documentação e não verificar que ali existe um nexo de ser da mesma família, né? Eu acabo dizendo, olha, é melhor você ir diretamente para a via judicial,
porque você se poupa desses absurdos, né? Então, é algo a se pensar. E a mesma coisa quando a pessoa vai no município italiano. Você nunca sabe o que a pessoa lá vai pensar sobre o assunto. Muda a cada pessoa, a cada momento. Nunca é exatamente a mesma interpretação. Então, se a pessoa pode fazer por via judicial, acaba sendo a via melhor, né? Embora, nesse caso específico do SUAVE que nós estamos abordando aqui hoje, o problema vai ser, se você precisar de um documento, seja de SUAVE, para a sua cidadania, seja lá no consulado, seja lá judicial, seja lá num outro município da Itália, você vai ter que pagar. Se você não tem os dados exatos, vai ter que pagar 1.000 euros. Imagine só, 1.000 euros só para eles fazerem uma pequena pesquisa. E o que acontece é plenamente normal. Muitas vezes você sabe que é da província de Verona, mas você não tem uma certeza absoluta. Pode ser Suave, pode ser Salizzole, pode ser Negrar, pode ser qualquer município de uma determinada zona. E aí, se cada um cobrar 1.000 euros, se você não tem a certeza absoluta, você quer pesquisar em 6 ou 7, como é que fica? Isso você só vai ter certeza depois de fazer a pesquisa, quando a gente sabe que, sei lá, a grande maioria não tem certeza exatamente da origem, porque nos documentos era grafado apenas Itália e acabou-se. Então, hoje, buscar isso aí, muitas vezes o cara diz, não, é Treviso, mas, pô, Treviso tem 80 municípios. Então, até achar o município que, de fato, estão os documentos, quer dizer, eles falam ali, você paga apenas quando receber o documento, mas certamente, se o documento é negativo, vão cobrar também, né? Aí é uma boa pergunta, né? De qualquer maneira, o fato é que alguém tem que questionar a validade desse tipo de ato de natureza municipal. Ou seja, os municípios eles têm prerrogativa para estabelecer esse tipo de coisa. Eu, na minha modesta opinião, né, acredito que não. Eu não acho que o município tem autonomia para estabelecer esse tipo de coisa, mesmo porque, no caso, por exemplo, da cidadania, o município ele é um feature, ele é delegado, né? Ele tem essa incumbência que lhe é outorgada em nome do Ministério do Interior. Não é um ato de natureza puramente municipal. Então, em tese, ele tem que seguir as regras que o Ministério estabelece. Ele não pode estabelecer sozinho um valor, sobretudo um valor... Porque, assim, se fosse um valor de 200 euros, por exemplo, 10 vezes menos do valor que ele estabeleceu, você poderia achar, porra, é razoável, entendeu? Ok. Então, o duro é que eu acho, isso eu não entendo, então estou só, nesse momento, especulando, e o dinheiro arrecadado com isso, eles nem podem usar para melhorar esse setor específico. Porque eu acredito que eles não vão contratar mais alguém lá no Ufficio Servizi Demografici. Eu acho que não, com esse dinheiro eles não conseguem fazer isso. Então, eu estou especulando, né? Isso nem resolveria a questão em si. É só mais uma manobra obstrucionista. Ou seja, um deterrente, né? Uma forma de você tentar represar a demanda a partir da imposição de obstáculos bastante poderosos, seja na emissão de documentos, seja no próprio reconhecimento da cidadania. Recomendações para endurecer o caldo por parte do Ministério do Interior nós já conhecemos, né? Inclusive, isso foi repetido hoje de manhã por um expoente aí do partido da Lega, que, em nome da centro-direita, praticamente requisitou uma entrevista para poder dizer sua opinião sobre esse projeto do senador Menia. E, para surpresa, embora ele repetiu que era a opinião pessoal dele, ele sendo o coordenador do partido para todos os comitês no mundo inteiro e também do partido para toda a União Europeia, quer dizer, ele deve representar de alguma forma o pensamento
posição do partido, de um dos partidos da coalizão que representa o governo e de onde partiu esse projeto agora. Cada vez isso nos leva a um convencimento maior de que essa proposta, embora absurda, ela tem sua intenção, né? Então, veja bem, quando o Ministério diz, olha, endureça o caldo, tenha rigor na documentação, etc., tal, um passo para cobrar, quer dizer, de repente, isso aí não seria, Tadoni, matéria, inclusive, para uma ação imediata do CGE, uma interrogação, um pedido, eu não sei, porque o CGE, eu sei, apenas como é que se diz, consultivo, não é decisivo, né? Claro. Mas não caberia aí uma provocação direta ao governo? Do ponto de vista do TJ, eu preciso entender o que é que, né, eu estou entendendo melhor o que é possível ou não é possível fazer, né? Dentro da terceira comissão, da qual faz parte, inclusive, o conselheiro Bucalec, que você entrevistou hoje, nós tocamos algumas ideias sobre essa questão da cidadania, né? Foi objeto rapidamente, né? Porque, ou seja, foi uma semana em que 3 dias foram feitos para eleições internas, etc. Depois a própria comissão teve muito pouco tempo para se aprofundar nos temas. Falamos, por minha insistência, é bom que fique claro, porque não queriam colocar a questão da cidadania nem na pauta, né? Mas eu disse, não, nós temos que falar de cidadania, né? E aí acabou tendo um pequeno debate sobre esse tema. E eu disse para ele mesmo, nitidamente ali existiam 2 partes contrárias, era ele e eu, né? Porque os outros, o presidente da comissão, que eu já escrevi, o Filippo Ciavaglia, falou, não entendo do assunto, quero entender, quero aprender, vamos conversar. A Silvana Mangione, que é uma veterana do TDE, tem as suas opiniões sobre cidadania, mas não participou muito daquele, né? Depois foi mais ali um debate entre mim e o Bucalec e o Arcobelli, que também é dessa compadre, né, de centro-direita, dessa composição de centro-direita do TDE. Mas o Arcobelli colocou alguns argumentos ali, eu também falo muito dessa questão que tem gente ganhando dinheiro sobre isso. Eu falei, o fato de ter gente ganhando dinheiro sobre isso é porque os consulados não funcionam direito. Se os consulados funcionarem, ninguém estava ganhando dinheiro com isso. Quer dizer, vai sempre ter pessoas que vão trabalhar com isso. Mas não é dessa forma como vocês pensam. E também acho que não tem que condenar isso em si, né? Mas a discussão foi mais com o Bucalec e trouxe na discussão algo que ele trouxe, inclusive, na própria entrevista, que é a história do Visa Waiver Program dos Estados Unidos, o ESTA, ou seja, a isenção de visto, em que a Itália tinha o percentual de 2%, uma coisa assim, de recusas do ESTA, e que da última vez, aí a estatística que ele citou, seriam 20 e poucos por cento. Bom, se for 20 e poucos por cento, a Itália, em tese, estaria fora do Visa Waiver Program, porque tem um limite de recusas para que o país possa ser admitido ou não. Mas, independentemente disso, se existem estatísticas, vamos analisá-las. Então, tá, a Itália tem X negativas da emissão do ESTA, ou pessoas que fazem um overstay, que se chama, ou seja, permanecem nos Estados Unidos além do tempo permitido de 90 dias. Ok, então vamos analisar. Essas pessoas são de onde? Esses italianos nasceram onde? Tem essa estatística? Ou seja, por que ele está culpando as pessoas da Argentina e do Brasil, como ele faz na prática? Na prática é isso que ele faz. Ele está querendo dizer que ele está, como ele disse para mim, pessoalmente, e ele repetiu, ou seja, então ele está realmente, ele acha que esse é um argumento importante, ele basicamente está dizendo, olha, a Itália, se bobear, vai sair do Visa Waiver Program por causa dos ítalo-brasileiros e dos ítalo-argentinos. Nós podemos discutir esse assunto se a gente tiver número na mão. Se nós tivermos os números na mão para analisar essa questão, nós vamos analisar. Agora, só bravata,
Só factoide não leva a lugar nenhum. Eu não vou ficar discutindo cidadania italiana com base em bravata e factoide. É a mesma coisa que o próprio Giorgio Sili, isso eu escrevi no meu texto, o próprio Giorgio Sili citou isso no Conselho, dizendo que os nossos partners europeus estavam já falando disso, ou seja, da cidadania italiana. Onde é que está? Quando é que algum país da Europa ou a própria União Europeia fez algum tipo de reclamação para a Itália sobre isso? Onde é que isso se encontra? Então, eu quero ver documento oficial. Eu quero ver, assim, a Polônia reclamou, a Irlanda reclamou, a Espanha reclamou, Portugal reclamou. Onde é que ele reclamou? A União Europeia reclamou. Onde é que está essa reclamação? Porque vocês vejam, a gente vai ficar falando sobre o problema relacionado à cidadania italiana baseado em uma reclamação que ninguém sabe, ninguém viu. Então, eu estou obrigado a acreditar na palavra dessas pessoas de que os partners europeus, os parceiros europeus, estão reclamando. E eu ouço isso faz mais de 20 anos. Que a Europa está preocupada, que a Itália é muito generosa da cidadania. Que alguém possa reclamar no cafezinho, eu não duvido. Não duvido mesmo. Agora, daí a ser uma reclamação oficial, ou seja, ser uma preocupação oficial, isso eu desconheço. Se alguém souber que exista, que apresente. Então, quando isso houver, a gente discute sobre isso. Se não, esquece esse argumento, porque esse argumento não é válido para mim. Do mesmo jeito que o argumento do Visa Waiver Program dos Estados Unidos também não vale para mim, porque ele não existe. Onde é que ele culpa os ítalo-brasileiros e os ítalo-argentinos? Onde é que está essa estatística? Não adianta ir por aí. Por mais, o Bocanetti, na verdade, ele expressa uma visão que é uma visão da maioria das pessoas italianas que se debruçam sobre esse tema e são mais de centro-direita, né? Os de centro-esquerda têm outros argumentos contrários, mas são outros. Uhum. Esses argumentos contrários. Infelizmente, baseados em uma falta de examinar a questão como é. Ele, por exemplo, ainda não entendeu que os descendentes já nasceram italianos. E ele se nega terminantemente a entender. Quem sabe, levando especialistas italianos da área, eu digo isso há mais de 20 anos. Finalmente, agora tem até advogado italiano falando a mesma coisa que eu falo há mais de 20 anos. Uhum. Porque antes disso, tinha pessoas que duvidavam do que eu dizia. Né? Então, as pessoas, não é bem assim, na Itália não existe direito adquirido, eu já ouvi essa 300 vezes. Eu sempre disse, isso não tem nada a ver com direito adquirido. Isso não é direito adquirido. Existe um status, existe um fato jurídico que já se deu no tempo, que é o nascimento. Então, o status já está lá. O reconhecimento, ele só faz o que ele mesmo diz. Ele reconhece algo que já está lá. Então, não é coisa de direito adquirido, não passa por aí, né? Então, se a pessoa se nega a aceitar isso, por que ele diz isso? Por que ele diz que a pessoa só é italiana depois do procedimento? Porque ele vai dizer o seguinte, se mudar a lei hoje, amanhã está valendo. Porque até ontem ele era estrangeiro. Então, ele quer dizer só que toda a literatura, todas as decisões, tudo diz exatamente o contrário do que ele está dizendo. Todas as evidências. O problema é que ele não vai aceitar isso. E eu acho que ele não vai aceitar nem se o especialista italiano disser isso para ele. Porque é assim. Então, só que aí você fala, poxa, então nós estamos ferrados. Não, nós não estamos ferrados porque, primeiro, depois vai passar por um corpo técnico do parlamento e isso não vai para frente. E mesmo que viesse a ir para frente de alguma forma, depois nós já vimos a recente decisão da Corte de Cassação. É só lei, está lá. Ela vai fazer essa mesma decisão se uma lei com essa coisa maluca for aprovada. Mesmo porque, repetindo, a própria lei, e ele mesmo admite que a lei é
bem mal, a lei não, a proposta de lei é super mal escrita. Ela nem toca o artigo, que como eu já disse no meu texto aí, para ensino, ela nem toca no artigo, que é o artigo que, de fato, atribui a cidadania aos descendentes de italianos. Ele simplesmente. Então, Citei, inclusive, que é a decisão do juiz da própria Suprema Corte, italiano dalla nascita. Pronto, mas ele não, ele acha que, de fato, ele está fazendo o pensamento a partir da ideia do ato declaratório. Uhum. Então, ele imagina que o ato declaratório é constitutivo. Uhum. Retroativo, mas constitutivo. Só que o ato não é constitutivo, ele é somente declaratório. Pois é. Então, por que ele é? Ele acha que a pessoa se torna italiana naquele momento em que existe o reconhecimento, seja no consulado, seja no comune, seja no tribunal. Então, ele acredita que a pessoa se torna italiana naquele, mesmo que seja da nascita, mas ele acha que é naquele momento. O que é uma questão de ficção jurídica, é uma coisa... tem uma complexidade nessa análise, né? Mas ele acha que, assim, como outros acham, eu já discuti isso, inclusive... É um samba muito doido, ele chega a acreditar no ius, vamos dizer, ius distância, né? Porque ele diz, eu estou mais próximo da Itália do que vocês aí na América do Sul, quer dizer, eu tenho mais direitos. Quer dizer, não dá para entender, de fato, aonde... Assim, como eu digo no meu texto, e eu acho que é importante que fique claro isso de novo, eu sempre gosto de repetir. Óbvio que existe um mal-estar, óbvio que existe um fundamento, ou seja, existem muitas pessoas que se utilizam da cidadania italiana de uma forma extremamente utilitarista. Essas pessoas não têm um desejo, de fato, de alguma reconexão com a Itália. Então, tudo isso, nós não podemos tapar o sol com a peneira, como eu disse, né? Então, isso existe. Só que é aquela coisa que aí você disse, ou até o deputado Fábio Porta disse, não dá para jogar a criança com a água da bacia. Exatamente. Né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que nós, como comunidade, nós temos que ceder também. Uma hora vai chegar esse momento. Esse momento é o que eu venho dizendo. Nós temos que elaborar ideias e sugestões em que se cede algo, né, em favor da manutenção de outro algo. E como isso vai dar, é que está a questão. Tadoni, você não acha curioso que tudo isso que nós estamos falando aqui, esse problema das transcrições que recrudesceu, esse projeto de lei que foi apresentado aí, os municípios aí se organizando e inclusive como esse de Soave, eu me lembro bem da Cantina Sociale di Soave, lá uma das mais antigas cooperativas de vinho da Itália, né? Naquele castelo bonito, etc. Cobrando aí esse absurdo para fazer um reconhecimento, um acertamento. Isso tudo recrudesceu após a grande decisão da Suprema Corte depois do fracasso da tese da grande naturalização. Então, você não acha uma coincidência muito grande em cima disso, não? Eu, sinceramente, acho que é só coincidência mesmo. Eu acho que esse mundo da cidadania italiana é tão bagunçado que eu não vejo coordenação nessas iniciativas, não. Eu acho que é tudo assim, você está se tentando tirar o coelho da cartola desesperadamente para tentar ver o que é que pode ser feito. Não vejo uma coordenação. Você acredita mais na coelhada? Tanto cá quanto lá. Eu acho que mais, assim, são tentativas desesperadas de tentar o que eles acham que deve ser resolvido, né? Vamos tentar resolver essa situação. Só que, na minha opinião, algo é absolutamente inócuo. E por quê? Porque eu também digo, as pessoas que querem falar sobre isso, que querem tentar tratar essa situação, elas não querem estudar a situação, elas não querem entender a situação. Então, você veja o senador Menia. E graças a Deus, que agora eu não estou falando sozinho. Você entrevistou 3 advogados que basicamente disseram a mesma coisa e exatamente o que eu disse. E eu disse sem consultá-los. E eu não sou formado em direito.
porque alguns, né, nós conhecemos que alguns fazem as suas críticas, né, ao que eu digo e ao que eu sustento, mas agora, pelo menos, eu tenho 3 advogados que foram entrevistados pela ICM que disseram exatamente, basicamente, as mesmas coisas que eu disse. Talvez não 100%, mas ali no 95%. Então, o problema é que o Menia, porque alguma pessoa vai falar, mas tem o Daniel Tadoni que está falando do Menia, que é um senador laureato em jurisprudência. O Menia erra ascendência e descendência. Ele faz mudanças na lei que mudam artigos que nada têm a ver com a cidadania iurissária. Luiz, o que vocês querem que eu diga? Está provado o que eu venho sempre dizendo. As pessoas não querem estudar o tema. E não é só... Porque isso poderia ser uma ex-conselheira do TDE com quem eu discuti exatamente sobre esse tema. Porque, segundo ela, a lei pode ser mudada amanhã e está valendo. E eu disse, não é assim que funciona. E a pessoa, é assim, e bate o pé. Bate o pé porque é assim. Por quê? Porque a pessoa vai no TDE mesmo, nesse TDE, o representante do Chile, ele acha que a cidadania é assim, muda de um dia para o outro e ele quer que não mude. Ele é contrário ao direito dos descendentes. Ou seja, ele foi eleito pelo TDE no Chile e acho que muito provavelmente os chilenos nem sabem o que ele pensa. Porque ele é contrário à cidadania dos descendentes. Como nós tínhamos também no Brasil, uma representante que é contrária à cidadania dos descendentes. E a comunidade italo-brasileira a elegeu o TDE. Então, assim, veja só como é que é. Por quê? Porque também as eleições eram feitas cegas. Ninguém apresentava bem projetos, nem sabiam muito bem o que as pessoas pensavam sobre os temas. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas querem falar sobre o tema, mas elas não querem estudar o tema. Elas não querem genuinamente entender como funciona. Né? Então, que não é nenhum problema, ninguém nasce sabendo. Só que eu acredito o seguinte, se eu, por exemplo, nós estamos falando no Brasil atualmente de reforma tributária. Sabe o que eu entendo de reforma tributária? Praticamente nada. Eu entendo uma pincelada das coisas que me afetam ou na minha vida pessoal ou na minha vida empresarial. Mas, para valer, eu entendo pouco de reforma tributária. Ou seja, nessa questão do ICMS, dos estados, etc. e tal. Eu vou ficar me metendo a me discutir sobre reforma tributária sem que eu realmente estude e tente entender minimamente o tema para que eu possa opinar? Agora, opinar sobre cidadania italiana, as pessoas acham que elas podem opinar dando narigadas, entendeu? Eu acho que é assim, meu sentimento é assim, então eu vou fazer. O conselheiro Bocaletti, naturalmente, não entende de cidadania italiana. Ele pode entender de várias outras coisas, 15 milhões de vezes melhor do que eu. Agora, de cidadania italiana, ele não entende. Então, o que acontece? Ele se alimenta do quê? Ele se alimenta de manchetinhas, de pequenas coisas, né? Mistura conceitos, entendeu? Então, por exemplo, ele nitidamente nos vê como estrangeiros. Você viu na entrevista? Ele nos vê como estrangeiros. Ele quer que a cidadania italiana seja feita por uma... Como é que ele falou? Não sei o que de stranieri. Exatamente, Conselho da Imigração. A agência que era stranieri. Ele acha que a cidadania italiana dos descendentes tem que ser feita não no consulado. Tem que se criar uma agência pelo estrangeiro. Ele nos coloca no mesmo patamar que estrangeiros. Conselho da Imigração. Ele fala, inclusive, do Made in Italy, você mesmo citou. Mas, espera, nós podemos consumir aqui também o Made in Italy. Né? Ele coloca aí você falhou, porque você não questionou ele. Ele falou de um jeito como se os ítalo-brasileiros, os ítalo-argentinos não fossem gastar dinheiro na Itália, mas ele é louco. É óbvio que vai. Os ítalo-brasileiros e os ítalo-argentinos deixam muito dinheiro na Itália. Muito dinheiro, não é pouco, é muito. Né? E os italo-americanos também. É que assim, aí falou de americano, australiano, aí eles ficam todos enrolados. Porque aí eles acham tudo o máximo. Ítalo-canadenses, ítalo-americanos, ítalo-australianos, aí tudo bem, se bobear eles mandam a fanfarra da cidade
recebê-los em grande estilo. Se for famoso, então, aí melhor ainda. Para esses, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Agora, os ítalo-brasileiros, os ítalo-argentinos, esses são um grande incômodo, né? E outra coisa, nós, como comunidade, nós temos uma receita bem maior do que as saídas, né? Ou seja, os valores de taxas consulares sempre foram saldo positivo. Sim. Sempre foram. E eu quero que alguém me diga que ítalo-brasileiros e ítalo-argentinos estão sobrecarregando o sistema de saúde da Itália ou o sistema previdenciário da Itália. Quero números. Ou seja, não existe esse custo que essa bravata toda que inventam por aí. Isso nunca existiu. Esses números não existem. Você pode ficar incomodado que as pessoas usam o passaporte de forma utilitária, e como é que você tem um cidadão que tem o passaporte italiano e não fala uma palavra italiana? É tudo justo. A indignação é justa. Só que a forma de tratar o problema é que é a questão. É como diz você deve ter, os nossos, inclusive, que acompanham a Insieme, deve ter percebido isso. O doutor Meloni, por exemplo, advogado, escritor sobre cidadania, inclusive sobre essa questão do lado materno, que o cidadão hoje não quis nem responder. Ele não sabe, ele não quis responder. Eu acho que ele nem sabe do problema. Nem sabe que ele existe. Como diz o doutor Meloni, quer dizer, é preciso que nessa área da cidadania trabalhe, decida quem entende da coisa, né? Deve ser algum jurista que entendesse melhor da situação, para não dizer besteira, né? Mas começa no próprio parlamento e veja bem com a simplicidade que ele justificou os erros como esse do ascendente ou descendente no projeto. Disse, não, isso deve ter sido um assessor. Mas quem assinou foi ele, poxa, ele não se dá nem o trabalho de ler, então, quer dizer, não há muita desculpa para isso, né, Tadoni? Como é que você apresenta uma proposta de lei de uma forma com tanta ligeireza, no sentido de, tá bom, vem aí, escreve qualquer palavra aí, eu assino. É algo que eu jamais faria, ou seja, eu tenho que estender, eu tenho que sentar, eu vou apresentar uma proposta de lei, eu tenho que entender até, né, minimamente, ou seja, e uma coisa sobre cidadania. Não é que eu estou falando de, sei lá, de servitude de passagem, né, servidão de passagem em propriedades rurais da província, sei lá, qualquer província da Itália, num local rural. Não que isso não seja importante, mas, espera lá, estou falando de cidadania italiana. Eu vou fazer uma proposta de lei e eu minimamente não estudo o assunto. É muito feio para o Romênia. E, olha, eu já tinha ouvido falar coisas boas dele no sentido de dele ser um cara, né, enfim, ser um parlamentar, um político dedicado a esses assuntos. Ele veja só, você tem que falar com o pessoal do Fratelli d'Italia aqui do Brasil. Tem que entrevistá-los, né? Por quê? Porque o Menia, ele é a pessoa, o referente do Fratelli d'Italia para os italianos do exterior. Sim, sim. Ele é o coordenador dessa área, de fato. É bem lembrado, Tadoni. Vamos procurar o representante do Fratelli. Tem que falar, nós temos um grupo aí de pessoal, não tem problema. Eles podem não concordar, se concordarem, tem que vir, voltar, dar a cara para bater aqui, né? Porque como é que uma pessoa importante dentro do partido, importante para os italianos do exterior, faz uma proposta, ele consultou alguém? Ele consultou alguém do Fratelli d'Italia fora da Itália? Alguém foi consultado? Houve uma troca de ideias? Ou isso saiu assim do nada? Deixa eu te falar uma outra coisa. O Bottaletti, numa parte da entrevista, não sei se você notou, ele basicamente quer que o Maier não possa concorrer às eleições. Veja só que coisa sórdida. Sim. Ele parou isso, não? Sim. Ele falou que um partido, entre aspas, que existe só no exterior, não deveria poder disputar a eleição. Sim.
Qual a raiva dos ítalos sul-americanos? É que a centro-direita não consegue se eleger um candidato aqui, quer dizer, elegeu o Lorenzato num movimento um pouco anômalo, mas que tem dificuldade de eleger, ou seja, a raiva dele não é o PD aqui na América do Sul, a raiva dele é o Maia. Uhum. Então, você vê, aí o que ele diz? Ele quis dizer, as pessoas não sabem votar. As pessoas votam no Maia porque não sabem votar. Tudo tem um porquê. Se você puxa, você vai entendendo o porquê. Ele não falou diretamente, mas ele quis dizer, não poderia ter um partido só da América do Sul. Porque a Itália é territorial, que é uma mentira, porque na Itália existem as listas cívicas que disputam as eleições regionalmente, né? E a major ragione, se você está no exterior, você pode ter uma lista que te represente como grupo, né? Então, basicamente, veja só, ou seja, ele quer que a lei não permita que o Maia exista. Ou seja, como não está dando na disputa eleitoral, vamos tentar dar um jeito para que nem exista. Exatamente, é jogar água suja com o bambino fora, tudo junto. Ô Tadoni, boa essa tua ideia aí de nós conversarmos, fazer uma cháquera aí sobre essa posição, inclusive com o partido do Meni aí, né? Tadoni, nós já estamos bastante avançados aí. Só um segundo. Aí? Como é? Desculpa. Ah, ok, ok. O Tadoni sempre requisitado, bastante requisitado. Tadoni, deixa a palavra livre para tu fazer aí as tuas considerações finais para nós encerrarmos assim essa nossa entrevista de hoje. Bom, peço desculpa pelos 2 momentos, mas foi difícil aí não acontecerem. Minhas considerações finais sobre a questão do Soave, repito, não sei se é legal. Gostaria que algum advogado tomasse a frente e tentasse impugnar de alguma forma essa delibera comunal. É o que eu gostaria de ver primeiramente. Mas, repito, isso é um sintoma de um organismo que está muito doente, né? Então, as soluções... O problema é que o organismo está doente, só que ele não está sendo tratado. Ninguém está tentando buscar uma solução, ou seja, aqueles que podem tentar resolver não estão tentando buscar uma solução. Então, simplesmente estão jogando com essa questão de forma... empurrando com a barriga. Vamos ver o que vai dar e vamos tentando resolver cada coisa separadamente. Obrigado, Tadoni. Essa nossa conversa está sendo foi transmitida no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter e daqui a pouco vai estar também no Instagram. Muito obrigado a você, Tadoni, obrigado aos que acompanharam ao vivo e que poderão vir acompanhar na sequência. Grazie, Peron. Até a próxima.